E aí, craquidásculos, tudo bem, pessoal? Unicamp 2022. Pedro, que caiu? Pedro, como resolver as questões da Unicamp? Pedro, a Unicamp é tão difícil assim? Olha, pessoal, se você quiser essas e outras respostas, né, para essas perguntas, fique comigo até o final desse vídeo. Eu te garanto que não é tão difícil a Unicamp assim, não. Beleza? Já vou convidar você que está aí, que não é inscrito no nosso canal, para se inscrever, ativar o sininho das notificações e principalmente, né, pessoal, deixar o like para fortalecer as nossas aulas, porque vocês sabem, né, aqui com a equipe Dasclos é conteúdo de qualidade e gratuito para vocês. E aí, meus caros, vamos lá, já vamos visualizar aí o Enem 2023. Pedro, já vamos desenvolver a nossa preparação. Pedro, a gente fala tanto em Enem e tudo mais. Não, eu vou mostrar para vocês que a Unicamp 2022, na primeira fase, não foi um negócio tão complicado assim. E outra coisa, dá para vocês terem noção até de como elementos, de certa forma interpretativos, eles também foram fundamentais para essa prova, para a primeira fase dela. Vem comigo então, eu trouxe essa primeira questão, como vocês estão vendo aqui, eu vou fazer a leitura bem rápida do texto e depois a gente vai lá para a pergunta, para o comando da questão. Vou já deixar minha caneta no jeito, porque tem alguns elementos aqui para a gente, assim, reiterar e fazer com que vocês, quando estiverem aí assistindo a aula, falem assim, opa, eu não me atentei a isso, ou me atentei, exatamente assim eu fiz, Pedro. Então vocês vão me ajudando, tá certo? Tá assim, ó. Não parece ser obra do acaso a preservação da unidade territorial do Império do Brasil. Então, nós já temos alguns elementos importantes. Unidade territorial do Império do Brasil. Contexto histórico, Brasil, Império, pós a nossa independência e vamos lá. Quando comparado à fragmentação política experimentada pelos antigos vice-reinos hispano-americanos entre 1810 e 1825, outro recorte importante aí. Em Lisboa, no âmbito da Sociedade Real Marítima e Militar, foram preparadas memórias históricas corográficas e roteiros hidrográficos redigidos pelos engenheiros militares e navais. Essa documentação serviu à diplomacia do Império Brasileiro nos tribunais internacionais, mas também muniu internamente a organização das expedições de conquista territorial, levadas ao cabo pelas elites regionais antes e pós a independência. Aqui nós temos uma questão que explora para nós o contexto histórico do Brasil se constituindo enquanto Estado Nacional do ponto de vista territorial. Beleza? Quando a gente olha ali no movimento pós a nossa independência. Ah, e outra coisa, faz uma comparação em contexto histórico do que aconteceu ao nosso lado aqui, né, gente? Nas independências das antigas colônias hispano-americanas, né? Ou seja, como a Espanha colonizou regiões que atualmente é a Argentina, Paraguai, o Uruguai, Colômbia e assim por diante. Beleza? E a ideia aqui é pensar assim, como o Brasil manteve-se como uma unidade territorial em detrimento a uma fragmentação territorial da antiga América Espanhola. Nós temos elementos para explicar isso, pessoal, interno ao Brasil, externo ao Brasil, ou seja, perante o que aconteceu em cada uma das regiões que elas se fragmentaram na América Espanhola. Por exemplo, nós tivemos a ação direta do Estado brasileiro. E eu vejo que esse texto, ele menciona um pouco disso para nós, certo? Ao falar, por exemplo, de uma documentação que se encontrava em Portugal, que fez, essa documentação serviu à diplomacia do Império Brasileiro nos tribunais. Então, uma ação do Estado brasileiro que explica por que o Brasil manteve essa unidade territorial. E nós temos outros elementos, como as diferenças do ponto de vista das culturas produtivas, a ação do famoso Congresso Panamá de 1826, tem todos esses elementos para a gente pensar. Aí vem cá, o que foi perguntado para nós? Se aqui eu estou falando da condição interpretativa, o que foi o comando da questão? O comando da questão foi assim, considerando o excerto acima e os seus estudos, pode-se afirmar que, então, considerando o excerto acima e os seus estudos, então nós temos, eu sempre falo isso muito para os meus alunos e fica para vocês. Peguem o que eu estou levando a cabo no comando da questão e reitere isso, considerando o texto e os seus conhecimentos. É isso que ele quer de vocês. Pode-se afirmar que
O processo de fragmentação política da América Hispânica durante o período da independência foi similar ao processo histórico de independência do Brasil? Está evidente lá que não. Então aqui, ó, já podemos considerar como o erro da alternativa A. Por quê? Nós temos elementos no texto que me comprovam isso. E outra coisa, os meus conhecimentos históricos levam eu a também perceber que nós temos diferenças aí. Certo? Vamos continuar. Na Sociedade Real Marítima e Militar, os estudos dos engenheiros militares e navais eram documentos públicos e amplamente divulgados em livros didáticos da época. Cara, que momento esse enunciado falou isso para nós? Beleza? Em nenhum momento. Então eu não consigo afirmar. Então, usar o termo amplamente divulgados, erro. A B está errada por isso. A documentação da Sociedade Real Marítima e Militar foi usada no Brasil na fundação do Estado e no reconhecimento territorial da nação. Opa! Boa alternativa, porque elementos que foram tratados no texto, quando ele fala assim, no reconhecimento territorial da nação brasileira, eu acho que esse elemento é interessante, nos tribunais internacionais, e muniu internamente a organização das expedições e parará nesse aspecto, de certa forma, de pensar o processo de formação territorial brasileiro. Então, acredito que essa é a alternativa correta, mas eu preciso sistematizar a nossa conversa, chamando atenção para a D, porque ela fala assim, as elites regionais formadas em direito atuaram na formação do território brasileiro, pouco dialogando com os estudos de engenharia militar. Peraí, muniu internamente a organização das expedições? O que muniu? Esse documento da Sociedade Real Marítima e Militar. Então, quando ele fala aqui, ó, pouco dialogando com os estudos da engenharia militar, está errado. Então, galera, alternativa correta, C de campeão, algo que eu tenho certeza que você vai ser quando você disputar o vestibular, tá certo? Fica a dica para vocês, uma questão da Unicamp que mostra para nós que a Unicamp não é um bicho-papão assim não, beleza? Então as perguntas iniciais que fiz, vocês viram que a Unicamp foi de certa forma bem tranquila nessa questão. Até porque exigiu muito mais aspecto interpretativo do que propriamente uma apropriação do conhecimento histórico. Meus caros, um forte abraço, não deixe de deixar o like aqui para mim, beijo no coração e até uma próxima. Valeu, tchau, tchau.